sobre o tema Não Me Deixe Cair. Não me deixe cair. Encerrando hoje as nossas reflexões na oração do Pai Nosso. E semana que vem a gente vai começar um novo bloco do Sermão do Monte, que vai tratar sobre um tema muito complicado, mas que com certeza que ninguém passa por essa dificuldade, que é a ansiedade. Não tem ninguém ansioso aqui presente, né? Então, se você é uma pessoa ansiosa e precisa tratar essa área da sua vida, a partir do domingo que vem, dentro do Sermão do Monte, a gente vai começar a pensar, refletir e pedir graça a Deus para que Ele possa curar a cada um de nós nessa área, amém? Então, abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 13. Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 13. Só lembrando os irmãos que no próximo domingo, primeiro domingo do mês, nós teremos a nossa ceia ministrada na parte da manhã. Então os irmãos já se programem para que a gente possa juntos se assentar à mesa do Senhor. Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 13. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, diz assim a palavra do Senhor: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Para sempre? Amém. Não feche a sua Bíblia, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por esse momento especial, Deus. Nós te agradecemos porque estamos diante do Senhor, Deus. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, Deus, e mais uma vez, mais um domingo, o Senhor nos traz, ó Pai, à tua casa, para que as nossas energias, ó Pai, espirituais, sejam renovados, ó Pai, diante do Senhor. Que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar força, para que o tempo, ó Pai, que passamos, ó Pai, diante do Senhor, que a gente passar juntos, ó Pai, como igreja, seja um tempo de crescimento para cada um de nós, ó Pai. Que as nossas vidas, ó Pai, possam ser, ó Pai, simultaneamente abençoadas. Que a gente seja abençoado pela vida do nosso irmão, mas que nós também sejamos, ó Deus, abençoados pela vida deles. E que juntos, ó Pai, em unidade, ó Pai, a gente possa crescer para a glória e louvor do Teu santo nome. Desde já nós colocamos as nossas vidas, o nosso coração, as nossas preocupações, ó Pai, as nossas dificuldades diante do Senhor, rogando ao Senhor, Deus, que o Senhor possa, ó Pai, responder às nossas orações. E agora, ó Pai, quando estamos diante da Tua palavra, nós te pedimos uma vez mais, ilumina a nossa mente, ilumina, ó Deus, o nosso espírito, o nosso coração, para que possamos compreender a Tua vontade. Fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, não nos deixe cair. Não nos deixe cair. Desde a nossa infância, desde o começo da nossa vida, do começo da nossa caminhada, nós sabemos que existe uma realidade que é muito complicada e muito difícil para nós, que é o fato de levar uma queda. O fato de cair. Quem aqui já não teve a difícil experiência, ou quem sabe carrega no seu corpo as marcas das brincadeiras da sua infância? Ou quem sabe até passou por momentos e situações difíceis na adolescência, na juventude, ou quem sabe adulto, momentos de quedas, momentos de dificuldades, e que deixaram marcas em nossas vidas, que deixaram talvez traumas em nós, porque nós sabemos o quanto é difícil cair. Porém, pior do que a queda física é a queda moral. Pior que a queda que pode causar um machucado na nossa pele é aquela queda que pode trazer prejuízos para a nossa alma, prejuízo para a nossa estrutura emocional.
e principalmente prejuízos para a nossa estrutura espiritual. E os irmãos bem sabem que toda queda causa um prejuízo, e muitas das vezes ela não causa só um prejuízo em nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor. Podemos nos lembrar, por exemplo, da queda de Davi, no momento de descuido, no momento de dificuldade, em que ele caiu e trouxe um prejuízo muito grande para a sua família. Mas também nós vamos nos lembrar da queda de Sansão, que trouxe um grande prejuízo para a nação, que esperava que a partir da vida dele, a partir do ministério dele, a partir daquilo que Deus colocou nas mãos dele, Israel seria liberto. Mas também nós podemos nos lembrar da queda de Acã, que no afã de roubar aquele tesouro babilônico, esconder aquilo debaixo da sua tenda, trouxe um grande prejuízo para o exército de Israel. Porque nós sabemos que quedas, elas machucam, elas causam trauma, elas trazem dificuldades para as nossas vidas de quem está perto de nós. Em meio a tudo isso, de pessoas que estão presentes aqui nessa manhã, inclusive esse que fala com vocês, de estarmos sujeitos a quedas, de estarmos sujeitos a dificuldades na vida, Jesus se vira para nós dessa manhã e diz as seguintes palavras: e não nos deixe cair em tentação. E não nos deixe cair em tentação. Se a gente pudesse fazer a última recapitulação naquilo que nós estamos estudando nesse bloco do Sermão do Monte, chamado da oração do Pai Nosso, nessas 4 reflexões, nós observamos e entendemos que essa oração ela não foi dada para nós como mantra a ser repetido, mas palavras a ser refletidas. Não é algo que foi nos ensinado desde pequeno que a gente tão somente deve repetir essas palavras, mas são palavras que nós devemos ler, palavras que nós devemos meditar e entender a aplicação e a implicação que isso tem para as nossas vidas. Mas nós observamos também que essa oração é muito mais do que uma oração, muito mais do que palavras, mas é um estilo de vida. Jesus vai delinear para nós o estilo de vida que nós precisamos ter. E os irmãos sabem que não existe vida sem oração. E não existe oração sem vida. E nós refletimos nas últimas semanas que quando Jesus vai mostrar para nós essa oração, ele fala do nome do Pai, da santidade do Pai, do reino do Pai, do sustento do Pai, da graça do Pai. E agora, ele mostra para mim e para você a capacitação que o Pai dá para mim e para vocês. Amém? Sendo assim, meus irmãos, o que é esse texto? Esse único verso do final desse sermão, dessa oração do Pai Nosso, tem para nos ensinar nessa manhã. Você está comigo? Amém? Então, o primeiro ponto da nossa reflexão, e se você pode, acompanhe comigo, por favor, é o seguinte: nós precisamos, cada um de nós, precisamos ser guardados do mal. Uma das frases, ou das palavras desse verso diz assim: mas livra-nos do mal. Eu e você não precisamos ser inteligentes, não precisamos ser muito capazes, não precisamos ser muito doutos, ter uma faculdade, andar com vários canudos debaixo do nosso braço, para entender que estamos em um mundo mau, e a realidade da maldade no mundo. Eu já disse isso aqui várias vezes, basta você ligar o seu jornal que você vai ver o quão mal é a realidade que nós vivemos. E em meio a isso tudo, Jesus diz assim: mas livra-nos do mal. E nós precisamos perguntar: que mal é esse? E o primeiro mal que nós precisamos ser libertos é o príncipe do mal, Satanás, que tenta dia após dia, manhã após manhã,
noite após noite, madrugada após madrugada, tentar nos levar a não só entrar em tentação, mas também cair em tentação e também em pecado. Então nós precisamos ser livres do príncipe do mal. Mas eu e você, meus irmãos, semana após semana, manhã após manhã, dia após dia, também precisamos ser livres do mundo mal. Porque quantas pessoas estão sendo encantadas por esse mundo? Quantas pessoas têm sido atraídas por esse mundo, sem saber o que está por trás dessa tão grande atração? E aqui uma nota de rodapé, vamos começar com as notas de rodapé aqui hoje. O mundo não mostra as consequências que o pecado vai trazer para as nossas vidas. Ele só mostra o momento que nós podemos experimentar. O mundo só mostra a maçã, mas não mostra o bicho que está dentro daquela maçã. Então nós precisamos ser livres desse mundo mal. Mas o grande problema de tudo não é só o príncipe, não é só o mundo, mas eu e você também precisamos ser livres do mal que habita no nosso coração. Eu e você sabemos que o velho homem, aquele que nós carregamos durante todo o período da nossa vida até nos encontrarmos com Jesus, ele foi crucificado com Cristo, amém? Entretanto e todavia, a gente precisa lembrar que por mais que esse velho homem foi crucificado, ele não será, ele foi crucificado, os resquícios do pecado ainda estão em nós. Ainda há coisas a serem vencidas dentro de nós, dentro da nossa realidade. Então, meus irmãos, a grande dificuldade nossa não é tanto o príncipe nem o mundo, mas o mal que está dentro de nós, que é aflorado pelo príncipe e por esse mundo mal. Então, quando nós nos ajoelhamos, ou estamos de pé, ou estamos caminhando, ou estamos fazendo as nossas atividades e dizemos assim para Deus: não me deixes cair em tentação, mas livra-me do mal. Eu estou pedindo para Deus me livrar de mim mesmo, me livrar dos desejos do meu coração. Romanos capítulo 1, verso de número 24, vai dizer assim para nós: por isso Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Pegaram a ideia? Então, a pior coisa que existe e pode existir nas nossas vidas, e quem tem acompanhado as exposições de Jonas sabe disso, é quando Deus dá aquilo que o nosso coração deseja. Quando Deus responde aqueles desejos do nosso coração que estão fora da vontade dele. Vocês já devem ter passado por essa experiência de algumas pessoas chegar para você e dizer assim: siga o seu coração, dê ouvidos à voz do seu coração, faz aquilo que o seu coração está dizendo para você que você precisa fazer. Aí a palavra de Deus vem diante de nós e diz assim: o coração do homem é enganoso e pecaminoso. Então eu e você nunca devemos seguir o nosso coração. Eu e você nunca, de maneira nenhuma, de forma nenhuma e de jeito nenhum, devemos seguir o nosso coração. Mas pelo contrário, nós devemos orar todo dia: livra-nos do mal que está dentro de mim. Dentro de mim. Mas a segunda coisa, meus irmãos, que eu quero destacar para nós nessa manhã, quais são as tentações que eu e você precisamos ser guardados, ser livres? Que tentações são essas que nós precisamos orar a Deus pedindo para que Ele tire diante dos nossos olhos? E se você observar, Ele vai repetir: não nos deixe cair em tentação. Tiago capítulo 1, verso de número 14, vai dizer assim para nós: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. O que o texto
da oração do Pai Nosso está dizendo e o que Tiago quer trazer de realidade para nós. Primeiro, o que Tiago está mostrando para nós é que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, por coisas que brotam na nossa própria alma, por realidades que brotam no nosso próprio coração. Aí Jesus vai dizer assim: não nos deixe cair nessas tentações. E o que Jesus está querendo mostrar para nós? Qual a ideia por trás dessas palavras? A ideia é que alguém pegou na sua mão, deu a mão a você, conduziu você, caminhou com você e colocou você em determinada ocasião que você pode fazer o quê? Cair. Colocou você diante de uma realidade em que você vai ficar frágil. Colocou você diante de uma situação, de um momento e de uma realidade em que você vai ficar vulnerável. É como se fosse a nossa criptonita. É o que Jesus está dizendo para nós. Cuidado. E ore, peça, implore, para que você não entre nessa situação, que você possa cair em tentação, ficar cercado por essa tentação e ser levado a pecar. E ocasiões, meus irmãos, estão diante dos olhos de cada um de nós. Quer ver um exemplo? Vamos para a Bíblia. José. Quem não lembra da história de José com a esposa de Potifar? Dia após dia, aquela senhora dizia para ele: deita-se comigo. Foi passando dias, até que chegou uma ocasião, está lá no texto, em que não tinha ninguém em casa, todo mundo estava fora e só estavam os dois. José foi conduzido àquela situação em que ele poderia fazer o quê? Cair em tentação. Quer ver um outro exemplo? Se a gente for olhar para a Bíblia, o próprio exemplo de Davi que a gente já citou aqui, o texto antes da queda de Davi vai dizer para nós que os reis estavam no período de quê? Guerra. E onde que Davi estava? Ele estava na guerra? Não, passeando pelo palácio. E de repente ele olhou e viu Betseba, ou seja, é isso que eu quero que vocês entendam. A circunstância e o palco estava montado. Tudo trabalhou para que ele entrasse naquele determinado ponto e momento em que ele não só caísse em tentação, mas também viesse a pecar. E se a gente for olhar, meus irmãos, toda ocasião que vai nos levar a entrar em tentação é aquilo que de fato é a nossa fraqueza. É o nosso ponto fraco. A ocasião para Judas, por exemplo, foi a oportunidade de não só vender Jesus, mas ganhar dinheiro com isso. A oportunidade para que Jó caísse em tentação e blasfemasse contra Deus foi a sua dificuldade da sua saúde. A outra dificuldade que Davi teve foi no momento em que o seu reino estava em paz. Estava tudo tranquilo, tudo caminhando bem, tudo maravilhoso. De repente, Davi vira para o seu general e diz assim: vamos fazer um censo? Vamos fazer a contagem do povo? Vamos ver quantas pessoas estão sob a minha liderança? E Joabe disse para o rei: mas rei, tem certeza disso? É certo aquilo que você está fazendo? Contar esse povo para tão somente se orgulhar de quantas pessoas você tem sobre a sua liderança? A ocasião e o palco estavam montados. Agora vamos trazer para nós. Que palco tem sido montado para você? Que ocasião tem sido montado para você? Que circunstâncias alguém tem pegado a sua mão e conduzido você para um momento que é muito difícil e complicado para a sua vida e para a sua realidade? E em meio, meus irmãos, a essa dificuldade, nós precisamos orar dia após dia. Senhor, não me deixe encontrar tal pessoa.
Não me deixe. Senhor, não me deixe aí naquele lugar. Senhor, não me deixe ver determinada coisa. Mas, Senhor, não me deixe assinar determinado documento. São situações, meus irmãos, são ocasiões que acontecem em nossas vidas, que nos colocam dentro da realidade de poder cair em tentação e vir a pecar. Ser tentado não é pecado. Eu e você vamos ser tentados e talvez estamos sendo tentados agora. Mas o problema é nós cairmos em tentação e vir a pecar. E por causa disso, Jesus nos ensina: não nos deixe cair em tentação. Não nos deixe ninguém pegar na nossa mão e nos conduzir naquele lugar que é tão difícil para nós. Mas a terceira coisa que eu quero destacar para nós nessa manhã é que quem é esse indivíduo? Quem é essa pessoa? Quem é esse que está consciente dessa realidade e profere e diz essa oração? E o indivíduo, meus irmãos, que profere essas palavras é aquele que, em primeiro lugar, sabe que ele é vulnerável. Alguém que ora dessa maneira, não me deixe cair em tentação, é alguém que tem consciência da realidade que ele é um fraco. Que ele sabe que tem dificuldades, que ele sabe que tem problemas, que ele sabe que tem tentações, que sabe que tem dificuldades para ser vencidas. O pior erro das nossas vidas, meus irmãos, o pior erro da nossa caminhada cristã é a gente achar que é alguma coisa. Quando a gente pensar que é alguma coisa, meus irmãos, você pode ter certeza que é um princípio de queda. Porque, como diz o texto de Provérbios, a soberba precede a queda, e a altivez a ruína. Então, alguém que ora dessa maneira, não me deixes cair em tentação, é alguém que sabe que dia após dia ele depende da graça de Deus. Ele depende da capacidade de Deus. Ou só eu que oro dessa maneira aqui? Porque nós somos pessoas vulneráveis. E quando a gente menos esperar, se os nossos olhos não estiverem abertos, você estará diante daquela ocasião. Diante daquela ocasião. Mas a segunda pessoa, o segundo ser, o segundo crente que faz esse tipo de oração é aquele que sabe que precisa ser vigilante. Em 1 Pedro capítulo 5, verso de número 8, um texto que os irmãos conhecem muito: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para fazer o quê? Devorar, abocanhar. Então, muitas das vezes, a realidade daquele que pega nas nossas mãos e nos coloca nesse lugar difícil, nesse lugar complicado, é Satanás. Mas ele não vai nos colocar em uma situação difícil em que ele não saiba que ali é o nosso ponto fraco. E aí que está a dificuldade. Por isso que ele fica ao derredor, procurando uma oportunidade. E por causa disso, meus irmãos, esse tipo de oração, esse ponto da oração, essa pessoa que profere essa oração, é aquela pessoa que sabe que precisa vigiar o seu próprio coração. Sabe qual é o grande segredo da vida de piedade? Aqui uma outra nota de rodapé. O grande segredo da vida de piedade, da vida diante dos olhos de Deus, é você aprender a desconfiar de você mesmo. Você aprender a desconfiar do seu próprio coração. Você se questionar os seus pensamentos. Porque se a gente confia em nós mesmos, nós estamos perdidos, meus irmãos. Então aprenda isso. Eu nunca ensinei nada para vocês, aprenda essa lição. Desconfie do seu próprio coração. Quando você vê que as coisas estão fluindo muito bem, está tudo muito calmo,
As ondas do mar estão muito tranquilas. Comece a desconfiar do seu coração. Porque talvez você ficou cego para a realidade que estão diante dos seus olhos. Mas a terceira coisa que eu quero destacar sobre esse indivíduo que faz essa oração é aquele que valoriza a sua comunhão com Deus. Porque vamos entender o texto? Volta lá no verso 13, por favor. O texto vai dizer para nós: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por que uma pessoa faz uma oração dessa? Por que ela tem medo de cair? Por que ela tem medo de pecar? Por que ela tem medo de entrar e só passar pela mente dela a possibilidade de cair? Sabe por quê? Porque ela valoriza a comunhão com Deus. Ela valoriza a sua vida espiritual. Ela valoriza o fato de ter comunhão verdadeira com Deus. Porque, meus irmãos, nada nesse mundo pode nos separar de Deus. Nada. E o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, a partir do verso de número 30, vai listar ali várias coisas que não nos pode separar de Deus. A perseguição, a espada, a morte, os anjos, os principados, as potestades, nada disso. O mundo, nada disso pode nos separar de Deus. Mas a única coisa que pode nos separar de Deus é o nosso pecado. Por isso, alguém que ora dessa maneira, não nos deixe cair em tentação, está dizendo assim: Deus, não afaste de mim a sua presença. Não afaste de mim a sua presença sobre a minha vida. E por causa disso eu oro: não me deixes cair em tentação. E eu quero encerrar, meus irmãos, fazendo, depois dessas 4 reflexões na oração do Pai Nosso, fazendo com você essa oração. Vamos lá? Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 9, vamos ficar de pé? Vamos ler como está projetado aqui? Vamos ler junto aqui? E diz assim para nós: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Vamos parar aqui? Vamos fazer uma recapitulação aqui? Primeira coisa que a gente precisa pedir e orar a Deus é: o que precisa ser santificado? O nome? O nome de Deus. Santificado seja o seu nome. Vamos lá. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O que a gente precisa pedir todos os dias? Que a vontade de Deus seja feita. Primeiro aonde? Em nosso coração. E a partir de nós, que a vontade de Deus seja feita no coração das pessoas que estão próximos a nós. Vamos lá? O pão nosso de cada dia nos dá. E nós observamos o que é. Quem que nos dá o sustento? É Deus. É quem que dá força para a gente trabalhar na segunda-feira? É Deus. Então você não faz nada, você não conquista nada, você não obtém nada nesse mundo se você não depender de quem? De Deus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós. Vamos parar aqui. Nós observamos nessa reflexão que nesse ponto nós estamos pedindo para Deus um perdão para nós, semelhante ao perdão que nós estamos concedendo a outra pessoa. E a grande pergunta foi: que tipo de perdão a gente tem oferecido? Que tipo de perdão a gente tem dado? Porque na medida que nós darmos, nós também vamos receber. Assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. Meus irmãos, que Deus nos ajude. Que Deus nos abençoe não só a proferir essas palavras, mas a viver essa realidade. A realidade da oração do Pai Nosso. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por poder sentar, ó Deus, diante dos seus pés e ser discipulados pelo Senhor, Deus. Todos nós, ó Pai, que estamos aqui, temos consciência de que nós somos totalmente dependentes do Senhor. E se no nosso coração, ó Pai, vive, ó Deus, mora algum tipo de vaidade, em que nós possamos, ó Deus, achar que a gente é alguma coisa, Deus, cai por terra em nome de Jesus. Que a cada dia a gente possa depender do Senhor, Deus, da graça do Senhor e da força do Senhor. E uma vez mais, ó Pai, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal e também do maligno. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos ajude, meus irmãos.